Olá, tudo bem? Estamos de volta para o nosso último encontro, no qual vamos tratar a respeito dos conceitos que nós fizemos um certo suspense, se assim nós podemos dizer, até o momento. Nós viemos tratando do cargo, chegamos à ideia do desenvolvimento do plano de cargos e salários e vimos tudo o que é necessário para desenvolvermos essa parte do plano de cargos e salários. Hoje nós vamos tratar um pouquinho mais com a profundidade necessária para podermos entender essa questão do plano de cargos e salários, por que ele é importante e o que move as pessoas, as organizações a desenvolverem um plano de cargos e salários e o que move os colaboradores a poder entender esse plano de cargos e salários por conta de uma questão pessoal, no que seria o seu plano de carreira, ou seja, a condição do seu desenvolvimento pessoal, especificamente naquela atividade. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta simples, mas que é importante e que você pode pensar um pouquinho. O que te motiva? Essa pergunta, ela poderia ser uma pergunta qualquer, mas se nós voltarmos no contexto e colocássemos essa pergunta na década de 50, quando nós tínhamos uma série de estudiosos, teóricos, voltando-se à preocupação das organizações, um deles, chamado Maslow, ele teve essa pergunta como base para o desenvolvimento de um trabalho dele que hoje é conhecido como a pirâmide de Maslow. Então, quando Abraham Maslow estava na década de 50 e pensou, o que te motiva? Isso acabou dando alguns insights para que ele pudesse então desenvolver uma teoria. Essa teoria é conhecida hoje como a pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow nada mais é do que a teoria que determina as condições necessárias para que o indivíduo alcance a satisfação pessoal ou profissional. Então a pirâmide de Maslow tem tudo a ver com aquela pergunta, o que te motiva? E ele fez justamente um estudo baseado nessa pergunta e que levou a desenvolver essa teoria, verificando o que o indivíduo faz com que o indivíduo tenha satisfação pessoal ou profissional. Quais são as condições necessárias? Então essa é a base especificamente do que ele acabou desenvolvendo. Eu acho importante que você dê uma estudada um pouquinho mais sobre a parte de Maslow. Tem um outro teórico, Herzberg, que as duas teorias são confrontadas, são agrupadas também e colocadas como uma parte dentro das organizações de forma fundamental a poder desenvolver a condição de satisfação dos indivíduos, e que elas se complementam ao longo do seu desenvolvimento. Então, é uma condição que é muito importante para as organizações que vão tratar a questão do desenvolvimento dos planos de cargos e salários, do plano de carreira de seus colaboradores. Então, é importante dar uma analisada nesse sentido, nesse contexto, especificamente nessa teoria. Isso estaria lá, então, quem quiser, dentro da teoria geral da administração. Qualquer livro de TGA, como nós chamamos, teoria geral da administração, contém informações a respeito de Maslow e Herzberg. Conforme o conceito, então, de Maslow, ele disse que nós, os seres humanos, vivemos à procura de satisfação. Essa satisfação do quê? De algumas necessidades, e que o alcance dessa satisfação nos motiva. Então, quais são essas necessidades, E como nós as vemos e como elas se dão? Então, o que a pirâmide de Maslow fez foi justamente uma hierarquia dessas necessidades. Ele pegou todas as necessidades que as pessoas têm, que nós como seres humanos temos, fez uma análise, um estudo especificamente dessa condição específica
das teorias, das necessidades, e colocou elas numa pirâmide. Tá? A representação delas é básica numa pirâmide especificamente. E o que essa pirâmide nos diz, ou seja, a teoria de Maslow, né, representada nessa pirâmide nos diz? Ela nos diz que a base da pirâmide, né, a parte mais larga da pirâmide, a base em si, compõe as necessidades básicas que são fisiológicas, como comer, dormir, ir ao banheiro, etc. Então, essas são necessidades básicas que precisam serem supridas. Em seguida, ele coloca que são as necessidades de segurança. Por exemplo, ter uma casa onde morar, né? Faz parte dessa necessidade de segurança. Então, a análise dele leva justamente a essa colocação das necessidades nessa hierarquia. Ele continua dizendo para nós que quando nós atingimos essas duas necessidades que nós comentamos anteriormente, que são as necessidades fisiológicas e as de segurança, nós procuramos uma outra necessidade a ser alcançada, que é amor e pertencimento, que envolve família e filhos. Essa é uma outra necessidade a ser alcançada. Em seguida a essa necessidade vem o prestígio, que é colocado como prestígio e autoestima, dependendo de como estiver na tradução especificamente de alguns autores. Então, em seguida vem esse prestígio e autoestima, que é o quê? É o reconhecimento profissional, o status, a condição da pessoa mediante um grupo na sociedade ou um grupo de pessoas, etc. Então, essas são as hierarquias que Maslow criou ali especificamente. Então, essas 4 que nós já passamos nos levam a verificar que há uma condição de crescimento. E esse crescimento se dá até alcançarmos uma última, e essa é a última necessidade que ele coloca. Qual seria essa última necessidade? Esse talvez seja o foco maior das organizações que buscam reter um pessoal qualificado, um pessoal com potencial, fazer com que não haja um absenteísmo tão grande, uma rotatividade maior, e reter os talentos que a empresa possui. É a última necessidade, a autorrealização. Essa autorrealização é justamente quando a pessoa se considera bem-sucedido naquilo que ela se propôs a fazer. Isso aqui já nos dá uma visão ou uma brecha para discutirmos plano de carreira e plano de cargos e salários. Então, como eu posso me considerar bem-sucedido naquilo que eu propus? Isso vai levar-nos para um plano de carreira, que é pessoal. E a condição é o que eu vou receber por aquela situação especificamente, que vai suprir todas as minhas necessidades anteriores que nós comentamos. E aí entra então o plano de cargos e salários, que estão nessa ordem especificamente, Então, se nós pegamos esse conceito, o que nós podemos fazer com ele dentro de uma empresa? Bom, se pegarmos esse conceito e o aplicarmos ao mercado de trabalho, o que a empresa pode fazer para que o profissional se sinta motivado? Observe que eu já dei a dica agora há pouco, falando ali a respeito do profissional e da organização. Observe o que cada um deles vai ter de participação, o que cada um deles pode fazer em relação a isso. Na verdade, nós estamos colocando aqui agora como a empresa vai fazer isso e o que o profissional vai ter que desenvolver para alcançar aquele que foi dado, aquele desafio que foi dado, ou aquilo que está sendo apresentado a ele no mercado de trabalho por uma organização, por uma empresa. Uma das práticas, então, mais comuns para a organização é justamente o plano de cargos e salários, em que, após atender às necessidades básicas do colaborador, a empresa busca potencial, vai dar um potencial maior para alcançar o prestígio, para que esse colaborador alcance o prestígio, a autoestima e a autorrealização, ou seja, até alcançar o topo da pirâmide de Maslow. Então essa é uma condição que a organização vai proporcionar.
Mas se a organização fornece isso, se a organização estabelece isso, o que eu vou ter que fazer? O que me motiva? O que eu tenho especificamente que dizer, é isso que eu quero para mim, o que vai me motivar, que eu vou seguir é justamente, né? Então, por isso, eu coloquei uma perguntinha para vocês. Como conseguir isso? Como fazer com que o plano de cargos e salários faça com que o colaborador que eu espero, que eu preciso, venha de encontro à minha organização, venha somar, contribuir para que meu planejamento estratégico seja alcançado e que eu possa ter uma vantagem competitiva e ter um diferencial de mercado e consiga alcançar um objetivo esperado de toda a organização, né, que é de crescer e fornecer, dar lucro especificamente, né? Então, como conseguir isso? A empresa pode iniciar fazendo uma avaliação interna, levando em consideração o que ela espera de seus colaboradores e qual o plano de carreira e desenvolvimento oferece a eles. Opa, olhe a situação que apareceu aqui. Falamos de plano de cargos e salários, e aí a empresa então olha para dentro para fazer uma avaliação interna, levando em consideração o que ela vai levar em consideração. O que ela espera dos seus colaboradores, então o que eu desejo dos meus colaboradores, e qual o plano de carreira e desenvolvimento que eu estou oferecendo para eles. Mas esse plano de carreira não é o mesmo que plano de cargos e salários? Essa diferença é importante. Então, porque meu plano de carreira pode ser que não esteja nem um pouco alinhado com o que a organização está pensando ou com o que a organização me oferece dentro de um plano de cargos e salários. Então, eu tenho que me preocupar com isso, né? Então, essa é a situação específica que tem aí. Vamos guardar essa dúvida ou esse ponto um pouquinho para daqui a pouco nós discutimos um pouquinho mais a respeito dessa parte de plano de carreira. Os profissionais buscam primeiro atender às suas necessidades primárias, isso é uma condição óbvia, né? Que pode ser bons benefícios, salário compatível com o mercado, um ambiente de trabalho agradável, criativo, autonomia de equipes, entre outros. Essa é uma condição que os profissionais estão buscando, então os colaboradores que vão para uma organização estão buscando primeiro atender essa situação. Depois, a empresa pode analisar como pode auxiliar esse colaborador ou esse profissional a atender as necessidades que já não são mais básicas, com a criação, por exemplo, de programas de desenvolvimento de carreiras, ascensão, entre outros, a possibilidade de treinamento, desenvolvimento, e muitas organizações fornecem até a parte de estudo e tudo mais, buscando justamente fazer com que haja um desenvolvimento da carreira. Então, a empresa pode colocar isso, aliada à necessidade dos profissionais, dos colaboradores, considerando aquela condição da pirâmide de Maslow. Então, para essa análise, que o que o meu colaborador quer, o profissional que eu contratei vai buscar, temos o plano de cargos e salário, que é a ferramenta que possibilita organizar os cargos com sua relevância para o negócio. Observe, está preocupado com o que é importante para a empresa, a partir de uma avaliação, oferecendo salários que sejam alinhados com as responsabilidades exigidas para cada cargo. E também ao comparativo realizado com o mercado, fazendo aí a condição de um benchmark e tudo mais, para verificar se aquela condição está adequada ao que o mercado está oferecendo. Bem, além do equilíbrio interno da empresa, o plano de cargos e salário oferece também, ou reflete, na maneira positiva tanto para a corporação quanto para os colaboradores. Ou seja, observe que nós estamos tentando informarmos ou passarmos informações conceituais de que o plano de cargos e salário tem que se preocupar com o que a organização quer e com a necessidade do colaborador ou do profissional que está vindo para a empresa. Então, esse equilíbrio interno que a empresa tenta alcançar, ele vai refletir para ambas as partes. Agora, a gente conseguir fazer com que o plano de cargos e salários atenda a necessidade do colaborador, do que tem, é uma condição que vai exigir uma outra informação especificamente, alguma outra situação que esse
colaborador ou esse profissional que vai fazer parte da organização precisa levar em conta. Para a empresa, algumas vantagens são o quê? A retenção e atração de talentos, o estímulo ao engajamento, o aumento da produtividade, a facilidade do processo seletivo, contribuir para o planejamento financeiro. Essas são os benefícios que o plano de cargos e salário vai fornecer para a empresa. Então, de novo, retenção e atração de talentos, estimular o engajamento, aumento da produtividade, facilitar o processo seletivo, contribuir para o planejamento financeiro. E para o colaborador? Já para os colaboradores, a vantagem do plano de salário são aumento da satisfação, senso de justiça e de pertencimento, maior engajamento e produtividade, clareza acerca das possibilidades de ascensão. Então, nesse tópico aqui, o que nós conseguimos observar? Essa é a vantagem para a empresa e a vantagem para os colaboradores. Então, o plano de salário, de cargos e salários, nada mais é do que um processo onde a organização vai tentar equilibrar a necessidade do que ela tem, o que ela precisa, do que ela tem a oferecer, para poder pegar os melhores colaboradores ou profissionais do mercado, visando alcançar a estratégia da empresa. E aí entra então o plano de carreira. O plano de carreira é uma condição pessoal e ela não precisa especificamente estar vinculada ao lado única e exclusivamente profissional. O plano de carreira é a condição daquilo que você quer para a sua vida. Você vai elaborar esse plano com base em estudo, formação e outras coisas mais. Você define o plano de carreira. Então, quando a gente fala que há uma condição de atendimento da satisfação do colaborador, que a empresa consegue motivar, é quando você bate o plano de carreira que aquela pessoa definiu para si com o que a empresa está oferecendo. Quando tem essa situação, o plano de cargos e salário com o plano de carreira se unem e trazem para aquela organização os profissionais adequados, os profissionais que a empresa vai dar a condição em termos de cargo e salário adequada e vai satisfazer aquele que é o objetivo pessoal da pessoa em termos de seu plano de carreira. Então essa é uma condição que se tem e isso é muito importante, porque cada um de nós tem um plano de carreira e que por isso leva muitas vezes a estarem algumas pessoas pulando de uma empresa para outra até conseguir encontrar aquela que adequa às suas necessidades, à sua carreira. Então, isso é o plano de cargos e salários que nós comentamos anteriormente, com esse detalhezinho do que é o plano de carreira. Eu acho que seria interessante cada um de vocês desenvolver um plano de carreira, considerando o conteúdo que vocês desenvolveram aqui, visando inclusive o que vocês querem em termos de ascensão e possibilidade de futuro com essa disciplina, com esse módulo que vocês estão desenvolvendo. O que isso vai proporcionar na carreira de vocês? Essa é uma condição a ser pensada especificamente. Espero que tenha aproveitado esse tempo que nós estivemos juntos, esses conceitos que nós desenvolvemos até o plano de cargos e salários, e essa dica então dessa diferenciação do plano de carreira que nós comentamos agora. Sucesso para vocês, boa sorte e bons estudos, e nos vemos em uma outra ocasião. Até mais.